gravando? Tá. Bom, então a última questão é uma questão que fala da Revolução Russa. Lembrando o seguinte, pessoal, que ocorreram 2 ou 3 revoluções na Rússia. Uma antes da Primeira Guerra Mundial e as outras 2 no final da Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial acabar. A primeira foi em 1905, a segunda e a terceira foram em 1917. A Revolução de 1905 ela foi precipitada por uma crise econômica e política crise econômica, política e militar, gerada pela derrota da Rússia para o Japão numa guerra imperialista pelo controle. Isso antes da Primeira Guerra, 1905. Uma guerra imperialista pelo controle do norte da China, a região da Manchúria, e pelo controle da Coreia. A Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905. A Rússia, na época, tinha uma monarquia absolutista, a última monarquia absolutista da Europa. A Rússia ainda vivia no antigo regime em 1905, né? Com aquela monarquia absolutista do czar Nicolau II, né, da família Romanov. Não havia parlamento, os partidos políticos eram proibidos, havia uma forte censura, uma grande ligação, né, entre a igreja ortodoxa russa e a monarquia czarista. A Rússia, então, entra nessa guerra imperialista contra o Japão, perde a guerra. Antes da guerra terminar, antes da rendição oficial da Rússia, a crise na Rússia acabou desencadeando a Revolução de 1905. A Revolução estourou na capital da Rússia, que na época era a cidade de São Petersburgo. Moscou ainda não era capital. Mas a Revolução também estourou em Moscou. Como vocês estão bem lembrados, a Rússia era o maior império do mundo em termos de terras contínuas assim, né? O mundo com bloco. Embora o Império Britânico, o Império Ultramarino, fosse maior. Mas o Império Russo ele era maior em termos de um bloco só, pegando parte da Europa, né, e parte da Ásia. Essa grande potência, entretanto, era uma potência ainda de base mais agrária, uma parte da população era camponesa, estava se industrializando, se modernizando, a classe operária estava crescendo, né? O capitalismo avançava na Rússia, mas era um país ainda muito mais agrário, rural, camponês do que industrial, urbano, né, e operário. Mas tinha a classe operária e a Revolução estoura nesse momento. Os trabalhadores criaram conselhos revolucionários chamados sovietes. O czar Nicolau II, isso na Revolução de 1905, né, diante daqueles acontecimentos, foi obrigado a fazer concessões, né, para não ser derrubado. Então ele aceitou, prometeu uma constituição, um parlamento, liberdade para os partidos políticos e tal. Foi chamado Manifesto de Outubro, fazendo essas concessões. Mas aí a guerra terminou contra o Japão, o exército russo estava concentrado lá no Extremo Oriente lutando contra o Japão, as tropas retornaram, né, para a Rússia europeia propriamente dita, reforçaram o poder do czar. Os revolucionários mais radicais, controlando um soviete em São Petersburgo, queriam fazer uma revolução republicana, né, derrubar o czar, os revolucionários socialistas. Mas os liberais, a burguesia, não aceitou derrubar a monarquia, aquilo dividiu o movimento revolucionário, e o czar foi e esmagou esse soviete de São Petersburgo, né, reprimindo o movimento socialista, republicano, democrático dos trabalhadores. A Rússia passou a ter uma constituição, virou uma monarquia constitucional. Passou a ter um parlamento chamado Duma. Os partidos políticos foram legalizados. Acontece que a Constituição russa, criada pelo czar, manteve o czar com amplos poderes. Era uma monarquia constitucional, sim, porém autoritária, com poder concentrado nas mãos do czar. Então, aparentemente, o czarismo não acabou. Ele sim, criou uma fachada constitucional, mas manteve aquela estrutura autoritária. No final, os liberais que chegaram a apoiar esse novo regime ficaram contra também, então a oposição ao czarismo continuou no período pós-Revolução de 1905. Só que o czar com muita força, reprimindo o movimento, né? Tinha lá o parlamento, fechava o parlamento, reabria, fechava e reabria, né? Então a tensão política muito grande, com greves e a esquerda crescendo junto à classe operária, mas sofrendo muita repressão e tal. Então a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, pessoal, num estado de tensão interna muito grande. Ok? Aí estoura a Primeira Guerra. E os russos levaram uma surra da Alemanha. Pior do que eles levaram do Japão. Porque na guerra contra o Japão, a Rússia foi derrotada em território não russo, lá nas áreas disputadas com o Japão na China. E na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha invadiu o território russo e foi gradualmente conquistando territórios na Rússia. Cada vez mais avançava na direção da capital, né, que era São Petersburgo. Então, aí a crise gerada pela Primeira Guerra Mundial foi muito mais intensa do que a crise gerada pela Guerra Russo-Japonesa.
Ou seja, uma crise econômica, uma crise militar, né, com a derrota iminente do país, e que virou uma crise política. Foi aí que estourou a Revolução Russa de 1917, dividida em dois momentos. A chamada Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Na verdade, a Revolução de Fevereiro ocorreu em março, eu comentei isso, né? E a de outubro ocorreu em novembro, que o calendário russo era atrasado em relação ao nosso calendário 2 semanas. Mas pegou o nome Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro foi um levante popular em São Petersburgo. Durante a guerra, São Petersburgo mudou de nome, passou a ser chamada de Petrogrado. A capital, né? São Petersburgo virou Petrogrado. Então, um levante popular em Petrogrado, uma greve geral e, sobretudo, um motim das tropas em Petrogrado. Os soldados aderiram aos trabalhadores, ao movimento, ao levante popular, à greve geral, não obedecendo às ordens dos oficiais ou do czarismo, e, com isso, o governo perdeu o controle sobre as tropas na capital. O czar foi obrigado a abdicar. Foi a queda da monarquia. Então, na Revolução de Fevereiro, a monarquia é derrubada. Ela cai. E aí o parlamento, a Duma, cria um governo provisório, democrático, com uma aliança entre liberais e socialistas moderados, né? Um governo de centro-esquerda que queria criar na Rússia uma república democrática, moderna, mas de base capitalista, fazendo algumas reformas e tal, mas mantendo uma base capitalista. Mas o seu principal objetivo era convocar uma Assembleia Constituinte, falando que essa Assembleia Constituinte é que iria decidir a questão de como seria o regime russo. Esse governo manteve a Rússia na guerra. Então a crise, pessoal, continuou e piorou, porque a Rússia continuou perdendo a guerra. Só que, paralelamente, o soviético, que havia sido fechado pelo czar Nicolau II na Revolução de 1905, ele retorna agora. Ele foi reorganizado. O soviético é um conselho revolucionário dos trabalhadores. Agora, em Petrogrado e em outras cidades, mas sobretudo na capital, em Petrogrado, que era o mais importante. E o soviético passa a disputar o poder com o governo provisório, a tal dualidade de poderes, né? Nesse meio tempo, o partido bolchevique, um partido marxista revolucionário, né, que depois deu origem ao Partido Comunista, o partido bolchevique, liderado por Lenin, passa a pregar a derrubada do governo provisório e fazer uma revolução socialista, utilizando os sovietes. Então, e prometendo tirar a Rússia da guerra, paz, prometendo uma reforma agrária imediata, terra, prometendo melhorar as condições de vida dos trabalhadores, pão, paz, terra e pão, todo o poder aos soviéticos e tal. Aí os bolcheviques vão ganhando o apoio dos soviéticos e passam a controlar, a liderar os soviéticos. Lenin chefiando o partido bolchevique e Trotsky, que durante a maior parte, até então, durante a sua militância política, ele foi contra os bolcheviques, mas ele acaba aderindo ao partido bolchevique, né? E o Trotsky, agora virando bolchevique, assume a liderança do soviético Petrogrado. O Trotsky já tinha sido líder do soviético na Revolução de 1905, já era uma figura popular e agora reassume o controle sobre a liderança, o comando soviético. Pronto. Com o governo provisório enfraquecido, mergulhado na crise econômica, crise militar, crise política, perdendo a guerra, perdendo apoio dos trabalhadores, com o soviético agora controlado pelos bolcheviques. E o partido bolchevique, né, muito centralizado, revolucionário, relativamente disciplinado, liderado por um fanático, que era o Lenin, as condições estavam dadas para uma nova revolução, que foi a Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique. Os bolcheviques fizeram uma insurreição, utilizando essas tropas amotinadas, né, que apoiavam os soviéticos. Eles deram um golpe de Estado, derrubaram um governo provisório, né? Os marxistas, comunistas, trotskistas e leninistas não gostam que a gente chame de golpe de Estado, não, mas foi um golpe de Estado. Gostando ou não, foi um golpe de Estado, né? Derrubaram o governo criado pela Duma. Instalaram o regime bolchevique. Só que esse regime bolchevique, que foi o primeiro governo do Lenin, foi o regime comunista, né? Esse regime do Lenin, de 17 a 24, foi o regime que iniciou a construção do socialismo na Rússia. Foi o Lenin que criou a União Soviética. Foi o Lenin que lançou as bases do socialismo. Só que ele fez isso numa estrutura totalitária, pessoal, com ditadura monopartidária, ditadura de partido único, era o partido bolchevique, né, que virou o Partido Comunista da União Soviética. E o Lenin proíbe os demais partidos, inclusive os partidos de esquerda, e importantíssimo, o Lenin acaba com a autonomia dos sovietes. Os sovietes, né, que aparentemente iriam fazer uma revolução com os bolcheviques para criar uma república socialista, democrática, os sovietes perderam autonomia, ficaram subordinados ao poder do partido. E o partido bolchevique
E o Partido Bolchevique, na prática, passou a ser controlado por um grupo muito pequeno, o chamado Birô Político, o Politburo, que era um grupo reduzido de líderes do partido que chefiavam um conjunto. Né? Esse Politburo tinha um líder, que era, no caso, o Lenin, apoiado por esse grupo, né, esse Politburo, né, esse escritório político, que controlava o partido e controlava os soviéticos. Então a ditadura foi uma ditadura não só do partido, foi uma ditadura de um grupo que controlava esse partido, que passou a controlar os soviéticos. Né? O Lenin começa a estatizar, tira a Rússia da guerra, estatiza parte da economia, sobretudo da indústria. Estourou aquela guerra civil entre o Exército Vermelho Comunista e os exércitos contra-revolucionários, chamados Exércitos Brancos, intervenção internacional. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, né, Canadá, Japão mandam tropas para tentar ajudar os exércitos brancos, mas no final não consegue. O Exército Vermelho vence a Guerra Civil, né, em 21. Só que a Rússia estava devastada, destruída. E o Lenin adota aquela nova política econômica, permitindo um retorno parcial da agricultura capitalista para depois estatizar tudo. Né? Para a agricultura capitalista não era grande propriedade rural, não, era pequena propriedade, né, dos camponeses, os kulaks, que tomaram as terras na Revolução. Para dinamizar a economia russa e tirá-la, a economia soviética, né, tirá-la da escassez, da fome, né, da hiperinflação, né, dos estragos gerados pela Primeira Guerra, gerados pela Revolução Bolchevique, gerados principalmente pela política econômica do Lenin, né, que durante a Guerra Civil lança o comunismo de guerra e tenta estatizar toda a economia, e foi um desastre. Na verdade foi essa. Né? E a nova política econômica, a NEP, fez uma relativa abertura econômica, mas o tempo todo permaneceu a ditadura do Partido Comunista. Na verdade, durante a NEP, a ditadura foi intensificada. O monopartidarismo mesmo foi durante a NEP, a partir de 21. Até 21, outros partidos de esquerda podiam funcionar ainda com limitação. Era o caso do Partido Menchevique, partido de linha social-democrata. Só que quando veio a NEP em 21, teve abertura econômica e teve o fechamento político. Aí sim que todos os partidos foram proibidos. O único partido que podia funcionar era o Partido Comunista, né, que era o antigo partido, que era o novo nome do antigo Partido Bolchevique. Ok? Então a questão fala sobre isso. Ó. O Partido Bolchevique desempenhou o papel de vanguarda revolucionária que, segundo Lenin, deveria guiar a sociedade até o socialismo. Em 22, as diversas regiões do antigo Império Czarista passaram a ser denominadas União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União da República Socialista Soviética, URSS. A liderança política ficava a cargo do Partido Bolchevique. Considerando as informações acima, as informações do texto a respeito do papel do Partido Bolchevique no socialismo soviético, assinale a alternativa correta. Aí vem assim, ó, A. Após conquistar o Estado, o Partido Bolchevique passou a tomar as próprias decisões com base na participação popular. Errado. Era um partido hierarquizado, controlado pela cúpula, né, pelo Politburo. E permitiu o pluripartidarismo. Errado, pessoal. Foi ditadura monopartidária. Regime totalitário. Está errado. B. Em 1922, os bolcheviques, apoiados no poder popular, convocaram eleições gerais para a estruturação do socialismo na União Soviética. Não teve eleição geral, não. A Assembleia Constituinte ela chegou a ser eleita logo após a tomada do poder pelos bolcheviques, mas os bolcheviques perderam as eleições na Assembleia Constituinte. O Lenin não teve dúvida, fechou a Assembleia Constituinte, não vai ter eleição livre, não. C. Não está errado a letra B. C. O Politburo do Partido Bolchevique gradualmente assumiu o poder, isolando-se dos soviéticos. Verdadeiro. Foi concentrando poderes, e os soviéticos viraram um apêndice. No nome, né, teoricamente, era uma república soviética, que era o nome oficial, mas na prática era uma república do Partido Comunista. A resposta é a letra C. D. Com a chegada de Stalin ao poder em 17, já está errado. Stalin assumiu o poder, ele começa a assumir o poder quando Lenin morreu em 24, ele só se consolida em 28. Mas botasse 24, 28, vai lá. Mas 17 está errado. Os conselhos populares espalhados por todas as repúblicas socialistas soviéticas, conselhos populares são soviéticos, né? Tinham o poder de vetar as decisões do núcleo principal do Partido Bolchevique. Errado. O Partido Bolchevique é que passa a controlar os soviéticos. Após a instalação da União Soviética, em 25, Lenin liderou o Partido Comunista na implantação da nova política econômica, cujo objetivo era acabar com a propriedade privada. Vamos lá. Aqui tem uma data errada. Então já está errado, porque o Lenin, em 25, não fez nada. Só se fosse o fantasma dele, porque o Lenin morreu em 24. Então já está errado. A NEP foi implantada 4 anos antes, em 21.
E como eu falei para vocês, a ANEP foi uma abertura econômica, permitindo inclusive o retorno da agricultura capitalista em pequena escala. Não latifúndio, não tinha mais latifúndio. Era pequena propriedade rural, um sítio, uma chácara, uma fazendinha e tal, onde o proprietário era um camponês e podia produzir e lucrar, né, para estimular o crescimento da produção agrícola. Produzia à vontade, né, e podia lucrar. Pagava imposto, obviamente, né, mas podia lucrar e vender produto. O camponês mais beneficiado foi um camponês considerado rico, era chamado de kulak. Aí, quando o Stalin assumiu o poder, o Stalin acabou com a ANEP, estatizou toda a economia, confiscou as terras, né, coletivizou as terras, né, aí sim que tudo vai ser estatizado, e mata os kulaks. Os kulaks foram mortos em larga escala. Mais de 1,5 milhão de kulaks foram mortos, sobretudo na Ucrânia. Né? Aí o Stalin, com a economia estatizada, planificada, leva adiante um projeto de industrialização maciça do país. Beleza? Então é isso aí. Na aula que vem, então, eu comento as questões do ANB, abordando esse assunto e outros assuntos para a gente poder fazer a revisão. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí manda ali uma mensagem no Classroom, ou falem com a Bárbara, né, ou com a Ana, ou com a Paula, que eu seleciono o assunto que vocês preferirem. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.